eu era uma menina tímida, não era uma menina difícil. Eu tinha uma vontade assim forte, né? Tanto é que meu pai ele respeitou esse negócio de mudar de escola, né? O que ficou forte também é que meu pai não quis me batizar. E ele falou assim, não, você escolhe a religião mais tarde, né? Quando tiver consciência e tudo. Mas isso daí foi um trauma bem grande, porque a escola que eu depois frequentei era a escola de freiras, né? E as freiras, elas com muito custo aceitaram uma criança que não era batizada, né? Então ali começou uma época difícil em que eu tinha que, era um semi-internato, quer dizer, você entrava às 8 da manhã e saía às 5 da tarde, você tinha que almoçar lá, e eu tinha que levar a minha comida porque era vegetariana, né? Então, ali as outras crianças, elas ficavam muito interessadas na minha comida e todas queriam sempre experimentar as coisas, né? E, por outro lado, tinha as freiras que, então, eu não participava do culto, da missa, mas eu colecionava os santinhos e fazia, na minha casa, eu fazia um pequeno altar com os santinhos e com pedras e coisas da natureza. Eu me lembro bem da história do Goethe, que também fazia esses altares em casa, né? Então, era assim como que a veneração pela natureza. Isso daí que o meu pai me ensinou, né? Nesse ponto que você perguntou, né, se meu pai era rigoroso, na alimentação ele era bem, assim, bem rigoroso, né? Mas eu não senti falta, né? Não senti falta de nada, né? Nem da mãe eu não senti falta, porque eu tinha a vovó, né? Eu acho que não é uma educação padrão, né? Brasileira, é uma educação, vamos dizer, metade alemã, metade brasileira, né? Primeiro ele era Mastasnan. Mastasnan é uma seita persa que adora a Ahura Mazda e o sol, o cultivo das frutas, das nozes, etc., toda a cultura persa. E depois ele encontrou a antroposofia, né? Esses primeiros anos de vida, eles estão bem presentes. O interessante é no segundo setênio, né? Aí, quando eu entro para a escola de freiras, eu não tenho lembrança de nada, não tenho lembrança de professor, não tenho lembrança de quem dava aula disso ou daquilo, assim, aquilo está bem apagado. Mas o primeiro setênio ele está assim bem vivo na memória, né? Tinha essa certa timidez, né? Por ser diferente, né? Já o nome, eu já era muito alta, então eu me sentia uma menina diferente, né? Tinha vergonha, né? De ser, então você passava na rua, os meninos falavam o poste da Light, né? Essas coisas, né? Isso daí, um tempo me incomodou, quando a gente entra na puberdade, nessa idade, então isso incomodava bastante. Mas depois, eu acho que já com 18 anos, eu já aceitei tudo isso que fazia parte de mim, né? Não, meu pai, ele
Para ele, a espiritualidade estava sempre na natureza, né? E a minha avó, ela tinha assim algumas canções que ela cantava, canções de niná, né? E de reza, eu tinha uma reza assim, dos 14 anjinhos que protegiam a criança, né? Mas não era uma coisa muito cultivada, não. Só depois, quando entrou na minha família uma espécie de madrinha, que essa era antropósofa, e ela trouxe assim mais música e trouxe os contos de fada. Então, quando eu estava, depois do acidente, né, eu acho que eu queria mudar de escola, né? Eu não queria mais ficar nessa escola de freira, eu queria ir para a escola Visconde de Porto Seguro, que era uma escola que era brasileira e alemã. Mas como era época de guerra, lá não havia mais ensino em alemão, só em português. Mas em todo caso foi uma mudança importante de escola. E tinha quantos? Tinha 11 para 12 anos, né? Com essa mudança para a escola. Ali eu tinha que acompanhar o meu pai, que ia de bonde, e eu também ia com ele, e depois o último trecho fazia a pé, porque era no centro da cidade. E ali com 12 anos é que eu tive assim esse deslumbre que eu queria estudar medicina, né? Mas antes disso, pouco tempo antes, a minha avó já faleceu, né? E aí é interessante, quando a minha avó faleceu, depois eu fui fazer umas férias, né? E aí eu fui num lugar perto de Resende, em Penedo, e naquela época eu me lembro que na estação de trem eu encontrei o meu primeiro marido. Era uma espécie de colônia de férias e ele estava saindo e eu indo para a colônia de férias. Então, assim, foi um encontro, um primeiro encontro, né, com o Pedro, que foi o meu primeiro marido, né. Então, são coisas marcantes que aconteceram já depois dos 9 anos, ou 12 anos, né, com 12 anos. A minha madrasta, ela ia assim algumas vezes para a Europa, né? E então ela me trazia roupa de lá, né? Porque também eu era muito alta, então os vestidos, a gente sempre naquela época tinha costureiras, né? Costureiras que vinham em casa, faziam a roupa. E então então, a minha mãe, ela me trazia, a minha madrasta trazia essas roupas, e aí, para ir para a escola, eu tinha que vestir aquelas roupas, né? Eu me lembro também que ela me trouxe, assim, um chapéu grande, porque, para o sol, né? E eu, de jeito nenhum, queria vestir aquele chapéu. E daí eu punha, então, naquela época havia as malas de escola, não era mochila, era mala mesmo. E daí eu enfiava o chapéu dentro da mala, né? E aí ele chegava todo amassado. Aí eu inventei para minha madrasta uma história que o chapéu caiu e um carro passou por cima, né, para não ter que vestir o chapéu. Eu era militante do Clube Pinheiros, em São Paulo, e começava assim a fazer treino de natação e de saltos ornamentais, né?
Então, na natação eu fiquei mais ou menos dos 12 até eu me preparar para o vestibular, até os 17 anos, né? E nesse período sempre a gente tinha competição, às vezes em São Paulo, no Clube Tietê, ou a gente ia para o Rio de Janeiro ou para Belo Horizonte para competir em campeonatos, né? E aí a gente tinha a turminha de natação. E outra coisa, eu tinha uma bicicleta, então eu fazia muito esforço físico, porque eu ia da Vila Mariana até o Clube Pinheiros, né? Era 1 hora pedalando, né? E na volta era mais duro porque tinha mais subida. E então eu ia de bicicleta, fazia o treino de natação e voltava de bicicleta, né? Às vezes eu tinha uma outra amiga que morava no bosque, daí a gente ia as duas de bicicleta. Eu acho que, então, eu acho que eu agradeço assim essa resistência ao tipo de educação e aquilo que eu fiz na alimentação da infância, né? Esse professor de natação, que era o professor Sato, ele ensinava a gente como que ter uma comunhão entre alma e água. Ele era bem espiritualizado e ele, assim, para ele, aquele não era para competir, era assim realmente um ritual de você se entregar para a água, né? Você se entregar para o ar e fazer isso com devoção, né? Então ele era um filósofo, né? E inspirar o mundo e soltar o mundo, né? Então, que é uma respiração, ou respiração pelos órgãos dos sentidos, né? Naquela época a gente tinha na escola sempre os álbuns de poesia, não sei se existe hoje ainda, que a gente tem cada um seu álbum e vai passando para as pessoas escrever uma mensagem, né? E esse professor, ele era japonês, então ele pôs tudo bonitinho em japonês lá. Eu fui assim, bastante tardia, digamos. Muitas meninas da minha classe já tinham namorado, né? Eu só fui ter o primeiro namorado com 16 anos, que eu conheci no campeonato de natação no Rio de Janeiro, né? Mas aí eu já estava quase que estudando medicina, quase, ou me preparando para medicina, né? Assim, com 12 anos foi assim uma espécie de deslumbre, que eu não sei também se foi o impulso que veio de dentro ou se foi o impulso por meu pai ser naturista e incentivar talvez que eu seja médica, né? Isso eu não sei definir, né? E aí, quando eu terminei o ginásio, eu já sabia que eu ia estudar medicina. E então minha madrasta e eu também, né, insisti para eu ir num colégio, que era o Colégio Bandeirantes, que preparava melhor os alunos para fazer o vestibular, né? Ali tinha, naquela época tinha o curso científico e o curso clássico. Aí eu tinha que escolher o curso científico. Mas aí é engraçado, porque ali, até então, eu era na escola não era uma boa aluna, né? Mas no momento em que entrei no científico, eu era tão melhor que os outros alunos, né? E
Aí eu comecei a entender ciência, comecei a entender física, comecei a entender a matemática e, e biologia, né? E aí, então eu descobri, por assim dizer, a ciência, e aí quando chegou na véspera de fazer medicina, aí eu pensei, nossa, será que eu não vou estudar física? Será que eu não vou estudar outra coisa e não medicina, né? Mas foi só assim, poucos momentos e depois eu já fui fazer curso vestibular, não, curso, como é que chama? Preparatório para vestibular, mas junto já no terceiro ano científico. E aí eu entrei na faculdade, né? Aí quando eu me estava preparando para o vestibular e para entrar para medicina, e aí eu tinha aquele namorado que era chileno, então a gente tinha assim correspondência, a gente se namorava por correspondência, né? Ele era bem mais velho, tinha uns 32 anos, e aí ele queria me visitar no Brasil, né? E aí quando meu pai soube que, quer dizer, eu sempre falava abertamente, mas aí quando meu pai soube que ele quis me visitar no Brasil, aí o meu pai, assim, ele fez para eu cortar o namoro, porque ele falou, ou você estuda, né? E você está se preparando para o estudo de medicina, e isso com namoro ou com casamento não dá certo, né? Então foi um corte que ele fez, e acho que foi triste, mas não entrei em depressão nem nada, né? Foi uma coisa que eu aceitei também, né? Na faculdade eu tive muita sorte, quer dizer, eu entrei no primeiro vestibular, né? E na minha escola, que era a USP, em Pinheiros, em São Paulo, aí tinha 80 vagas por turma. E aí você faz o vestibular, naquela época era exame escrito e era exame oral. E aí tiravam a média, e aí eu entrei em número 76. Então quase que não entrei, né? Mas entrei assim na última instância. Aí eu me lembro que eu estava em férias, que eu estava muito cansada depois do vestibular, eu estava na Praia Grande com uma amiga que também fez vestibular, e aí meu pai me mandou assim um bilhete escrito 76, né? E a minha amiga não entrou, né? Então, tipo, da coisa chata, mas eu fiquei assim super contente. E daí foi interessante porque na faculdade, né, como eu tinha entrado praticamente em último lugar, então tinha pessoas lá muito inteligentes, muito vivas, né, muito bons alunos. Mas eu consegui no primeiro e segundo ano reverter o processo e tirei o Prêmio Montenegro, que chama, que era, eu passei para o primeiro lugar, entende? Então, e aí eu descobri assim, nossa, como a ciência é bela, né? Eu me entusiasmei pela ciência, pela histologia principalmente, né? Histologia são cortes de tecido que são coloridos, tecido de pele ou de fígado, etc. E aí você olha no microscópio para ver se tem alguma coisa
errada, ou que tipo de célula, se tem célula cancerosa. Mas eu adorava de ficar olhando aquilo, e aquilo me pareciam imagens de estrelas, agora refletidas dentro das células, né? Então eu sempre fazia essa ligação com o espiritual, né? Então, eu entusiasmava. Então, foi fácil tirar em todos os exames dessa matéria 10, né? E daí a gente estudava na época em livros italianos de anatomia, e os professores da USP ainda eram grande parte importados da Itália, italianos, né? A antroposofia eu conheci assim por meus pais e por essa madrinha que vinha em casa, que fez com que os meus próprios pais se tornaram antropósofos. E aí, por ocasião de uma visita de um médico antroposófico da Europa, fazer palestras sobre Goethe, aí eu conheci assim, tomei um primeiro contato mais profundo com a antroposofia, e ao mesmo tempo foi quando eu conheci o Pedro, meu primeiro marido, agora como já namorando, né? E aí eu já estava na faculdade de medicina, e na faculdade de medicina havia assim um laboratório de pesquisa. O meu chefe tinha um laboratório de pesquisa ao câncer, e eu recebi um livrinho que é um livrinho que desenvolveu um método, que é um método de cristalização, é um método que analisa a qualidade da seiva das plantas e do sangue. Então eu falei para o meu chefe, eu quero experimentar fazer isso aqui no laboratório. Então eu fiz bastante experiências, porque tem que regularizar a temperatura, a umidade do ar e tudo direitinho para acontecer a cristalização. Eu não tinha nada desse material, né? Mas um dia eu fui lá e vi que a placa tinha mesmo cristalizado, assim, como um centro e os feixes indo para todos os lados. E daí, então, de repente me deu assim uma coisa, assim, é o espírito que ordena a matéria, né? Isso foi assim um insight muito profundo, digo, um acordar da individualidade, né? Porque você vinha bem ao centro e irradiando para todos os lados, e aquilo era ordenado pelo teu sangue, quer dizer, por uma força, no fundo, espiritual, né? E à medida que a gente vai contando, isso que é o bonito também quando a gente faz cursos biográficos, né? Que à medida que você vai contando, você vai lembrando de mais e mais coisas, né? E se, por exemplo, a gente trabalha isso num grupo, como um pequeno grupo biográfico de 3 e 4 pessoas, como a gente costuma fazer, então, muitas vezes você escuta a biografia de cada um do grupo, e daí, muitas vezes, coisas que o outro conta fazem te lembrar a tua própria história, né? E aí a memória vai aflorando. E depois um método muito bom que eu depois também desenvolvi é que você, a cada ano, ou no caso, quando você já está mais avançado, você
começa a pintar a tua biografia, né? Os fatos que aconteceram, você vai pintando, né? Põe no papel e daí você vai lembrando cada vez mais coisas, né? É como se você enxergasse uma imagem, né? Agora tem muitas pessoas que vão pelo som, então alguma música desperta neles, né? Ou algum cheiro, né? Então a memória é... A gente pode ser, tem pessoas que têm uma memória mais visual, então elas veem as imagens, né? É o meu caso, ou então ela pela escuta, né? O que foi falado, o que músicas que eu escutava, né? Ou eu vou dançar e me lembro, né? A música desperta certas memórias. Então, a memória é uma coisa que a gente pode resgatar e treinar, né? Eu acho que para o primeiro setênio a imagem é assim, uma liberdade, né? Assim, sei lá, você, o homem físico, assim, livre na natureza, né? Quer dizer, o meu primeiro setênio foi assim, essa sensação de liberdade. No segundo, é mais assim, menina mais tímida, menina recolhida, né? E no terceiro é assim, realmente essa descoberta do mundo e da ciência, né? E no quarto vai ser descoberta, né, do casamento, da relação dos filhos já.